Atualmente, nos Estados Unidos, cerca de 40% dos fertilizantes utilizados são os fluidos, mas aqui no Brasil são apenas 5%. Mas por que essa modalidade ainda não é tão difundida em nosso país? Para entender um pouco mais das vantagens e desvantagens dos fertilizantes, nós recebemos aqui no JA o grande A Lenda da Fertilidade do Solo, professor Godofredo Vitti, aqui no JA. Acompanhe. Olá, professor Vitti. É uma grande honra para o JA tê-lo de novo aqui conosco. E agora, para a gente falar de um assunto que a gente também adora, que são os fertilizantes, e um evento especial que vocês estão fazendo aí, né, sobre os fertilizantes fluidos. Professor, muito obrigada pela presença e já vou pedir, por favor, para o senhor explicar para a gente mais o que são os fertilizantes fluidos. Perfeito, eu agradeço o Jornal Agro na sua pessoa, Carol. E nosso objetivo realmente é divulgar o terceiro simpósio sobre fertilizantes fluidos, que será realizado online, gratuito, no período de 16 a 18 de março. E você perguntou, né, sobre fertilizantes fluidos. A gente entende que fertilizantes fluidos é a melhor maneira de nutrir as plantas, seja por diversos pontos que nós vamos abordar durante essa entrevista. E, inicialmente, né, é preciso deixar bem claro que quando você utiliza fertilizantes fluidos, você poupa armazenamento, isto é, você dispensa armazenagem, também não tem aquele problema do transporte do fertilizante do barracão até o local de aplicação, que muitas vezes até passa 30 quilômetros, envolvendo o veículo, envolvendo o tratorista, envolvendo o ajudante, envolvendo o desgaste das máquinas. Então, o fertilizante fluido, inicialmente, ele dispensa, vamos dizer assim, o armazenamento. Bem, daí vai chegar esse fertilizante no local de aplicação. Você tem o fertilizante sólido que vai ser aplicado em bag, em média de 1 tonelada. Esse bag é um negócio arriscado, porque ele pode causar acidentes, inclusive aumentando o problema trabalhista, exigindo um trator pesado, enquanto que o fertilizante fluido, com um trator leve, com uma pessoa só, eu consigo também aplicá-lo ao campo. Então, nós temos essa vantagem absurda, positiva, da logística da aplicação do fertilizante fluido em relação ao fertilizante sólido. E depois também é preciso lembrar que quando você aplica um fertilizante sólido, o rendimento praticamente é 50 hectares por dia. Quando você aplica o fertilizante fluido, é 250 hectares por dia. Isto é, quando você aplica o fertilizante sólido, a janela de aplicação é muito curta, porque você tem que aplicar herbicida, você tem que aplicar defensivos, e fica o serviço até na correria, devido a essa janela estreita. Quando você tem o fertilizante fluido, você tem, então, um rendimento maior, e permite, no fertilizante fluido, que se aplique conjuntamente, seja o herbicida, seja o defensivo. Então, e além disso também, vão atrelar um pouquinho o caso da cultura da cana-de-açúcar, enquanto o fertilizante sólido praticamente faz 2 linhas com alta compactação devido a implementos pesados, o fertilizante fluido chega a fazer de 5 a 7 linhas com menor compactação. E não é só isso. Quando se aplica um fertilizante sólido, você sabe, por exemplo, que o cloreto de potássio, ele vem em 90% importado, vem nos porões dos navios, com diferente granulometria, com umidade e com higroscopicidade. Para você ter uma ideia, no caso, por exemplo, da cultura da cana-de-açúcar, uma fórmula tradicional
é a fórmula 200020. Isto é, ela tem 20 quilos de nitrogênio e 20 quilos de potássio na formulação por 100 quilos. E no início da aplicação, devido à segregação, o fertilizante 200020 vai cair mais o nitrogênio oriundo da ureia. E a formulação, então, vai ficar uma formulação no início, com o tanque cheio, vai ficar uma formulação 300010. Porque a ureia, ela ocupa um maior volume para o mesmo peso. E no final da aplicação, vai ficar mais cloreto de potássio. E esse cloreto de potássio vai dominar e a formulação vai ficar, infelizmente, 100030. Isto é uma aplicação totalmente desuniforme. Imagine você que gasta dinheiro com agricultura de precisão, aplicar esse fertilizante dessa maneira. E além do mais também, é preciso lembrar que quando se aplica o fertilizante sólido, ele está agregado a micronutrientes. Você vai querer aplicar 1 a 2 quilos de boro por hectare, 3 a 5 quilos de zinco por hectare. Imagine a segregação, porque o país ele tem como base a mistura de grânulos. E quando você aplica o fertilizante fluido, esse boro, esse zinco já estão incluídos no meio fluido. E a aplicação vai ficar uniforme. Isto é, eu vou ter a dose correta, na hora certa e no local certo. Estou aplicando na boca da planta. E lembrando que a planta não come, a planta bebe. Então, o fertilizante fluido já é um veículo para levar o nutriente numa forma disponível. E a gente tem lutado muito para a divulgação dessa tecnologia. Esse é o terceiro simpósio que nós estamos coordenando, através do GAP, junto com o professor Rafael Otto e com o professor Marcos Camugalva, do Departamento de Ciências Exatas, para a divulgação plena do uso das vantagens do fertilizante fluido. É evidente, Carol, que a princípio, você vai dizer para mim o seguinte, o fertilizante fluido é mais caro. Sim, é mais caro a matéria-prima, mas quando se leva toda essa parte de logística, de armazenagem, de aplicação, de segurança e de localização, o fertilizante fluido chega a ficar, em média, até R$200 mais barato por hectare. Então, a gente tem lutado muito para a divulgação do fertilizante fluido, devido principalmente, como falei para você, da qualidade de aplicação. Você pega, por exemplo, hoje, a cultura da soja, a média nossa de produtividade ainda é baixa, 55,8 sacas por hectare. Superior, evidentemente, aos Estados Unidos, que é 55,3 sacas por hectare. Mas essa produtividade de soja pode tranquilamente aumentar pela qualidade da aplicação do fertilizante fluido, seja soja, seja milho, seja cana-de-açúcar, seja citros, café, que são pontos que nós vamos abordar nesse simpósio. E professor, bom, já foi uma aula aí para a gente que deu para entender que realmente logisticamente é imbatível e até parece que agronomicamente também é melhor, né? A gente tem mais rentabilidade e mais uniformidade na aplicação. Professor, agora explica para a gente. Nos Estados Unidos, cerca de 40% dos fertilizantes utilizados já são os fluidos. Por que no Brasil a gente só 5% dos utilizados? É um maquinário que as empresas, as fazendas têm que substituir? Qual é o problema que a gente ainda não usa tanto esse tipo de produto? Você vê, nós fizemos o primeiro simpósio, que não é primeiro, porque é o primeiro, que era simpósio de fertilizantes fluidos, há 23 anos atrás. Depois repetimos novamente o segundo simpósio, praticamente há 13 anos atrás. E a situação continua a mesma. Isto é, nós temos praticamente hoje, vamos dizer assim, o uso do adubo fluido no Brasil de 5% a 10% no máximo, enquanto nos Estados Unidos esse valor já ultrapassa 40%. Eu entendo que é uma questão de tradição, uma questão de, não sei, de falta de esclarecimento para que se use o fertilizante fluido. Mas hoje, com o advento de empresas disponíveis no mercado, como nós temos patrocinando esse simpósio, seja a Inove Agrociência, seja a
desculpe, caramba, a Terrena, seja a Fertipar Bandeirantes e seja principalmente nossa, deu um branco, A gente já empresa, puxa aqui, a gente já puxa aqui. caramba, desculpe, vamos falar aqui, não tem vergonha, a Yara, nós temos então, a disponibilidade dessas empresas de fornecer um fertilizante hoje de qualidade e, inclusive, muitas empresas também têm a tendência de dar até o fertilizante aplicado. Então, eu vejo agora um crescimento absurdo que vai ter, liderado pela cultura da cana-de-açúcar, devido ao uso mágico da vinhaça localizada. Então, a vinhaça hoje passou a ser um veículo para aplicação do adubo fluido. Essa vinhaça enriquecida com ureia, com urã, com ácido fosfórico e fontes solúveis de micronutriente, ela deu essa abertura fantástica, no caso da cultura da cana-de-açúcar, da possibilidade da aplicação do fertilizante e fluidos via vinhaça localizada. Então, eu entendo que, a partir desse simpósio, esses esclarecimentos de custo, esses esclarecimentos de qualidade de aplicação, vão tender a aumentar muito a aplicação de fertilizantes fluidos, que, como eu falei para você, é uma tradição. E nós hoje, com essas loucuras, vamos dizer assim, de cultura de primeira, cultura de segunda safra, o mesmo cultivo da cana-de-açúcar integrada com soja, com amendoim, devido à necessidade de um rendimento, devido às janelas mais estreitas de cultivo, a tendência realmente é aumentar em muito a utilização de adubo fluido, que é uma coisa comprovadamente que resulta em aumento de produtividade. E o senhor comentou... desculpe, pode concluir, por favor. Esse simpósio também, como você notou no programa, que não vamos abordar, porque vai ser abordado no simpósio, ele é um simpósio internacional. E vai ter também a presença de palestrantes do exterior, que vão mostrar, seja na cultura de cereais, seja no start do adubo fluido para aumentar a produtividade, nós vamos tentar mostrar para todos os assistentes desse simpósio dessas vantagens do adubo fluido e quebrar esse paradigma desse fertilizante sólido que já está quebrado há tempo nos Estados Unidos. Sem dúvida. E, professor, o senhor comentou bastante sobre a cana, a soja. Tem alguma cultura que o fertilizante atua de forma melhor ou é para todas as culturas? Você vê, no simpósio nós estamos abordando culturas anuais. Então ele funciona perfeitamente, seja na cultura do soja ou da soja, depende do gaúcho, seja na cultura do milho, seja na cultura do feijão, seja na cultura de grãos. E hoje está crescendo também muito o uso, como falei para você, a cana lidera com praticamente 85% do consumo de fluidos, no caso da cana-de-açúcar, e está crescendo também o uso em culturas perenes, principalmente na cultura dos citros e na cultura do café. Então, não há limitação aí, seja culturas anuais, seja culturas perenes, o uso do adubo fluido. Nada vai limitar o seu uso em função se a planta é perene ou semi-perene, ou se a planta é anual. Perfeito. Então, vocês acompanham aí na tela o dia aí do simpósio, não vamos perder, é online, a gente está todo mundo se adaptando aí aos novos tempos, e acho que, inclusive, é uma boa forma da gente se adaptar, né? A gente consegue fazer mais eventos, colocar mais gente envolvida, e é um simpósio extremamente importante, como a gente viu aí. Fertilizante, eu gosto sempre de falar, é uma questão de segurança nacional. A gente fala muito de petróleo, né? Porque bate mais na nossa realidade por conta do combustível, mas o fertilizante bate muito mais, né, professor? Que é, vamos dizer assim, o alimento, falando de uma forma bem simplista, ou a bebida, né, das plantas, dos nossos alimentos. Então, professor, eu quero agradecer de coração. Conte sempre com o JA, espaço aberto aqui, estamos torcendo para que seja um sucesso, que com certeza será, e muito obrigada novamente, que é uma honra tê-lo aqui conosco. Não, eu sei que parece, né, Carol, você é prática e objetiva, que praticamente encerrou a entrevista, mas eu quero dizer o seguinte, né,
que a gente deve muito esse simpósio, né? Logicamente, além do apoio, além da ajuda das empresas que comercializam e que aplicam adubo fluido, bem como o apoio institucional dado pelo Jornal Agro, pela ANDA, pela Absolo, e também por outras empresas ligadas assim, ligadas a esse apoio. E devo muito também esse simpósio, evidentemente, ao nosso grupo de apoio à pesquisa e extensão, que é o GAP da Exalc USP, e esse, além do GAP, coordenado por nós e pelo professor Rafael Otto, né? Está tendo também apoio do colega Marcos Kamugawa, do Departamento de Ciências Exatas, e de colegas diretamente ligados, como o Gabriel, como a Silvia, como a Jéssica, e principalmente por membros do GAP, e em particular a Caba Festa, que é o nome de uma menina, Caba Festa, e também no Chumichuri. Eu agradeço, então, a todos esse pessoal, porque nós apenas somos o leme. Agora, nós somos o arco. Eles estão sendo as flechas para a condução desse simpósio, que está atingindo praticamente 3.000 inscritos. Estamos perto de atingir 3.000 inscritos. E agradeço novamente a Carol da Corimbaba por essa oportunidade de nós divulgarmos esse simpósio, que, evidentemente, trará o que nós queremos, aumento de produtividade. E aumento de produtividade está ligada principalmente ao manejo químico do solo, está ligado ao uso correto do fertilizante mineral, do fertilizante na forma fluida, seja macronutrientes e seja micronutrientes. Então, agradeço mais uma vez a vocês e mostrar para todos que fertilizante fluido veio para ficar. Fertilizante fluido é uma realidade. E desculpe a gente ficar insistindo em fluido, porque o fluido envolve tanto o líquido como o gás. E como o gás, nós temos, naturalmente, a matéria-prima, que é a amônia anidra, que é um gás, mas se enquadra na concepção de adubo fluido. Mas, resumindo toda essa história, como diz o colega Rafael, adubo fluido é quando você aplica o nutriente através de uma solução ou através de uma suspensão fluida. Então, muito obrigado, Carol, por essa oportunidade de divulgar o nosso simpósio. E sejam bem-vindos. Obrigado. Imagina, a gente que tem que agradecer de coração, de verdade, por divulgar esse evento. A gente sabe da importância e também por falar com o senhor, que é sempre uma aula incrível e inesquecível. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado, Carol, pela gentileza, tá? Obrigado. Até mais. Até mais.